Olá, bem-vinda como CP. Eu sou a pastora Lu Furtado, juntamente com os pastores Rogério Furtado e Margarete Ferreira, fomos convocados por Deus para sermos facilitadores deste movimento de Jesus ao seu coração. Logo você que se achava esquecido, não era verdade? Mas isso acaba hoje, porque o Senhor te encontrou, Ele te achou. Você é muito amado e muito amada pelo Senhor. A Como CP, ela veio exatamente do coração do Senhor para o seu coração. Talvez você esteja se sentindo sem valor. Eu quero dizer para você, o Senhor te achou hoje e Ele tem um grande propósito na sua vida. Ele quer fazer o sobrenatural na sua vida. Nos permita ser instrumento de Deus para te alcançar. Se você se interessar em querer saber mais, entre nos comentários do YouTube. Coloca lá o seu @ do Instagram ou o seu e-mail, que a nossa equipe linda, maravilhosa, inteligente, muito sábia, cheia de Deus, vai ter contato com você. Bem-vindo ao sobrenatural e juntos nós vamos viver o extraordinário. Conosco e com Jesus você irá viver níveis mais profundos com Ele. Bem-vinda como CP, bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo ao lugar onde a presença de Deus é notória e é uma realidade no nosso meio e será no seu também. Bem-vindo a Como CP, Comunidade Cristã Paráclitos Online. Olá, como CP, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. É um prazer, uma felicidade muito grande poder estar aqui mais uma vez e trazer um devocional para como CP. Amém. E a palavra que eu trouxe hoje está em Números, no capítulo 23, no verso 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Aleluia. Meus irmãos, eu leio esse versículo e eu sinto um aconchego, um abraço do Senhor, né? Pois Ele é um Deus que o que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Aqui nesse verso, ele destaca a fidelidade do Senhor para conosco. Ele não é como humanos, né, que pode mudar de ideia, que mente, que inventa, né? Ele é sempre fiel às suas palavras, às suas promessas. E nesse versículo, ele oferece aqui confiança e esperança a nós, pois nos garante que as promessas do Senhor são fiéis e que ele sempre cumprirá o que promete. Aqui nos assegura que as promessas e o caráter de Deus permanecem constantes ao longo do tempo. Amém? Isso, meus irmãos, é crucial para a nossa fé, porque significa que o Deus que foi fiel a Israel é o mesmo Deus que é fiel a nós hoje. É o mesmo Senhor. Amém? Então, meus irmãos, vamos ter a certeza de que o Senhor, Ele cumpre as promessas. O Senhor, Ele é fiel a nós. Então, meus irmãos, vamos adorá-lo, né? Agora nós vamos entrar para o momento dos louvores. Vamos adorá-lo com muita alegria, porque esse Deus, Ele é muito lindo. Amém? E que o Senhor fale com você hoje poderosamente. Aleluia, e que Deus te abençoe. Como CP, em mais um momento de louvor, eu quero te contar que o ser humano ele foi criado para o louvor e glória do Senhor Jesus, do nosso Deus. E lá em Efésios
1, do 5 ao 6 diz: e nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Toda a criação foi feita para louvor do nosso Deus. Que você possa, mais uma vez conosco, como comunidade, louvar ao nosso Deus. Fique agora com o momento do louvor. Como CP, vamos louvar essa canção, que você possa celebrar o Senhor nessa noite e dizer que você veio para adorar ao nosso Deus. Aleluia! Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso para nós, Senhor. Persegui os inimigos e os alcancei, os destruí, os atravessei. O braço forte do Senhor me sentiu de força. Ele é minha rocha, a quem temerei. Quem pode livrar com o Senhor? Ele é minha força, Ele é meu escudo.
vamos louvar o Senhor mais uma canção e vamos declarar que no Santo dos Santos a fumaça se esconde e que a graça do Senhor Jesus nos basta. Aleluia. Que você possa meditar na letra dessa canção. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins te colocam junto a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face. Aleluia, Senhor. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. A Tua presença, Pai, é o nosso prazer, Senhor Jesus. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare nessa hora: a minha glória é fazer conversão a Ti. Aleluia, Jesus. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como será vestir escondo o rosto para que vejam que não fazem. Que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Aleluia, tu possa, Pai, nos ver, Pai. Aleluia, Jesus. Nós queremos louvar, Pai. Queremos Te adorar, Senhor Jesus. Agradecer, Pai. Aleluia. Declare: Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu
Graças e paz como CP, estamos aqui mais uma vez, reunidos em comunidade para o momento da oferta e nossos recursos em favor do reino. Lá em Mateus 6:33, ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Os nossos recursos, amados, eles podem ser utilizados como uma forma de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando nós separamos os nossos recursos para a casa de Deus, estamos fomentando o crescimento do reino aqui na terra. E é isso que a Comunidade CP tem feito, né? Essa comunidade que está crescendo, nós estamos fazendo isso, pregando a palavra de Deus. E que os recursos que você destina para a nossa comunidade são realmente empregados para a obra de Deus. E o que nós damos para Deus não nos fará falta, pelo contrário, é uma pequena semente plantada numa boa terra. Seremos alimentados com frutos que plantamos nessa terra, que mana leite e mel. Então, que vocês possam refletir, né, e abrir o coração para essa comunidade e com os seus recursos, que você possa abençoar outras vidas, que outras vidas possam ser alcançadas através do seu recurso. E que você venha nesse momento orar conosco por este momento da oferta. Graça e paz. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. E tudo Jesus, teu valor é maior.
Como sempre, vamos agora estar orando pelas ofertas. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos agradecer, Pai, por este momento, Pai, tão importante, na qual nós sabemos, Pai, que é fundamental para que possamos, Senhor Jesus, continuar pregando a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa, Pai, abençoar os Teus filhos, Pai, aqueles que dizimaram, aqueles que ofertaram, aqueles também que não puderam neste momento ofertar, Senhor Jesus, que o Senhor possa dar condição. Pai, muito obrigada por este momento, Pai, queremos te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Olá, como você vê, comunidade amada, querida. Eu tenho o privilégio hoje de apresentar a nossa pregadora da noite, pastora Lu, a minha amada esposa, o presente que Deus me ofertou. E eu queria orar por essa mulher maravilhosa, minha esposa. Pai bendito, eu queria te agradecer pela vida da minha esposa, Senhor, pastora Lu. Eu tenho o privilégio de receber esse presente teu, de cuidar dessa mulher maravilhosa. Senhor bendito, agora eu te peço, Senhor, que agora o cuidado é teu, Senhor. Passo para tuas mãos essa mulher maravilhosa que vai trazer a palavra do Senhor, que o Senhor tome apenas da boca dela, Senhor, para que a tua voz saia, que a tua voz é que seja ouvida, e que, Senhor Deus, o teu Espírito leve essa palavra aos quatro cantos da terra, para quem interessar possa, para quem necessitar de ouvir a palavra da salvação, a palavra cristalina do alto dos céus. Eu te peço que, em nome de Jesus, dá a ela, Senhor, a palavra revelada, para trazer e edificar as nossas vidas. Eu te peço isso no santo nome de Jesus. Meu amor, minha vida, a palavra está contigo em nome de Jesus. Amém. Olá, comunidade amada. Eu sou suspeita a dizer, né? Esse homem me ama. Ai, ai, glória a Deus. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Bem, hoje nós vamos estar trazendo uma palavra aonde o Senhor tem falado muito comigo, tem tratado muito comigo. Essa palavra, ela está, enquanto vocês procuram, ela está já no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Mas enquanto você procura, eu quero estar falando com você sobre um assunto. Eu estava hoje vendo no Instagram, né? E aí eu estava vendo uma pessoa dizendo que honrar os pais é você ser melhor do que eles e seguir o seu caminho melhor do que eles seguiram. Isso aí é óbvio. Mas que você não tem que... É tipo assim, como se você seguisse e virasse as costas para os seus pais. Durante muitos anos que nós trabalhamos com casais, eu e meu esposo, nós sempre tivemos dificuldades com os casais em não colocar quem tem que ser colocado no seu devido lugar, né? Homens que ainda eram casados com a mãe, emocionalmente falando, e filha casada emocionalmente com o pai e com a mãe também. Como também pais casados emocionalmente com os filhos. Não sabem colocá-los no devido lugar. E qual é a maior dificuldade disso? A maior dificuldade disso não é dos parentes. A maior dificuldade disso é dos próprios cônjuges que não sabem colocar cada um no seu devido lugar. Bem, e ainda vendo esse comentário, eu me permiti falar no comentário, né? E eu falei que realmente os pais, eles se tornam parentes quando casamos. Porém, não é à toa que Deus manda na sua palavra, um dos mandamentos, que nós devemos honrar o pai e a mãe. Por quê? Porque eles que nos colocaram no mundo, eles que pagaram o preço por nós. Seria justo virar as costas para eles?
E aí eu entendo o seguinte, que você honrar pai e mãe não é você obedecer teu pai e tua mãe, somente você que já tem uma família, mas não é ouvir. Ao invés de você pedir conselho na rua para um estranho, pede para os teus pais, pede para os seus sogros, chama eles e pede um conselho, uma opinião, porque com certeza eles não querem ver o teu mal. Mas a decisão é sua com o seu cônjuge. As opiniões, elas só servem para agregar. Mas, na realidade, a resposta ela tem que ser resolvida entre quatro paredes, entre Deus, o homem e a esposa. E aí eu estava vendo essa palavra hoje, num perfil de Instagram, e eu coloquei lá minha palavra, inclusive o que quer dizer honra no hebraico, honra no grego. Vou estar trazendo aqui para vocês, porque essa palavra de 1 Samuel, capítulo 24, fala exatamente de honra. Imagine-se com coragem, né? Você tendo coragem, discernimento ali de que você tem que honrar, enquanto você foge de uma injustiça do teu líder. Enquanto o teu líder ele se coloca no lugar do teu inimigo. E aí tem um momento em que você encontra o teu inimigo vulnerável. Você encontra o teu líder, aquele que está te perseguindo, vulnerável. E aí você tem dois caminhos. Ou você faz justiça com as próprias mãos, ou você honra. Eu costumo dizer que honra, ela não é sobre o outro, ela é sobre nós, ela é sobre o nosso coração. Vocês sabiam que eu peço bênção aos meus pais, né? O meu pai já dorme com o Senhor, mas eu peço bênção à minha mãe, eu peço bênção às minhas tias, eu peço bênção aos parentes, né? Que estão à frente, que vieram antes de mim. Por quê? Porque eu vivo a cultura da honra, eu busco honrar. Ainda que essas pessoas não mereçam, eu vou honrar, porque a honra não vai dizer a respeito do outro, vai dizer a respeito do que eu sou, do meu caráter. E é isso que nós vamos trazer aqui, porque nós vamos falar de um homem que teve o seu líder o perseguindo e encontrou esse líder, que na época era o seu inimigo, vulnerável. E aí ele escolheu o quê? Ele escolheu honrar. Sabe, honra é um poder. Quem aqui é da época do He-Man? Aí eu já falei a minha idade, né? Quem aqui da época do He-Man, ele falava assim no desenho, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Né? Ele falava assim. Quer dizer, a honra, ela é a força. A honra, ela é o poder. A honra, ela te direciona. A honra, ela faz você ser diferenciado. E isso independe da sua conta bancária. O poder, esse poder que a honra tem. Gente, pessoal, você não repara não que tem alguém buzinando aqui? Aqui é a buzina, é cachorro latindo, aqui é tudo ao vivo, é tudo online, aqui a gente é real, tá? Vocês vão ver minhas cachorrinhas aqui atrás de mim. Aqui ninguém bota capa, não. Aqui nós somos de verdade, tá bom? Então vamos lá. Falando desse poder da honra, né? A honra ela tem um poder de transformação e redenção. Ela transforma qualquer situação em redenção. E essa é a cultura que nós queremos enraizar. Aqui na Como CP, nós buscamos enraizar essa cultura. Não por méritos, mas por um temor a Deus que ordena a justiça, mas com graça. Não com ruindade, mas com a graça dele, que é o favor imerecido. A verdadeira honra, ela não floresce na força, mas na reverência silenciosa. Você não precisa mostrar para todo mundo que você honra. Você só precisa ser. E quando você é aquilo, é o teu estilo de vida,
não tem como você esconder quem você é. E se eu pudesse dar um título a essa palavra hoje, eu falaria: a cultura da honra, um coração que exalta Deus antes de si mesmo. Esse é a pessoa que vive, que tem como estilo de vida a cultura da honra. Ela vê o que Deus fala na palavra e aí, devido ao que ela vê, o que Deus fala na palavra, ela obedece. E como eu falei, está lá em 1 Samuel, capítulo 24, do 1 ao 22. Eu vou ler aqui na versão ACF. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumos das penhas das cabras montanhescas. E chegou a uns corrais de ovelha no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi, os seus homens, estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia no qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E clamou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, e estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou pela caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se declarou e saiu da caverna, e falou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue um cão morto, uma pulga. O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. E acontece que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul gritou a sua voz e chorou. E disse a Davi: mais justo é do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, deixaria ir pelo bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente há de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome na casa do meu pai. E jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém, Davi e seus homens subiram ao local forte.
E aí, irmãos, que palavra foi essa? Que situação foi essa, né? A proposta geral que eu trago nessa breve palavra, né, é demonstrar como é uma cultura da honra. Primeiramente, ela é fundamentada na reverência a Deus, no respeito ao próximo e no poder restaurador. Não apenas num princípio, mas um estilo de vida que reflete o reino de Deus e produz vitória, reconciliação e legado. Bem, eu estava olhando hoje no dicionário e aí estava falando sobre a cultura da honra, né? A cultura da honra, que no original, lá no hebraico, ela diz assim, a palavra hebraica para honra é kabed, e significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. E também pode ser traduzida por sustentar, pagar a conta. Já no grego, honra significa timão, que significa estimar, fixar valor, honrar, reverenciar. Olha que lindo, reverenciar, pessoal. E que também significa valorizar, né? Quando você pensa nessa pessoa a quem você vai dar honra como alguém valioso, alguém que tem valor. E aí nós vamos estar falando dos tipos de cultura da honra, né? De honra cristã. Você precisa honrar a Deus, e honrar a Deus é ter a consideração, né? A soberania de Deus. É você obedecer com reverência, adorar com o coração quebrantado, né? Davi, ele honrou o Mashiach, o ungido, mesmo quando assumiu a coroa pela força. Honra ao próximo é uma consideração ao valor do outro como imagem de Deus. Algo que Dani Silk define muito bem. Ele diz assim, a cultura da honra celebra quem a pessoa é sem tropeçar no que ela não é. Eu vou repetir isso. Vamos lá. A cultura da honra celebra quem a pessoa é sem tropeçar naquilo que ela não é. Nós temos a mania de pesar aquilo que é o defeito da pessoa, mas esquecemos aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa já fez. Você já viu aquele ditado? A pessoa fala assim, a pessoa não faz 99%, não faz 100%, ela perdeu o valor. Isso precisa mudar. Nós que amamos o Senhor, que temos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos que andar conforme contrário a essa mente de desonra. Tem aquela entrada do The Chosen, que é um peixinho indo para o lado, daqui a pouco ele volta para o lado contrário. Esse peixinho do lado contrário tem que ser a gente. Nós temos que ir do lado contrário à palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz isso, nós temos que ir a favor da palavra de Deus e não contra. Mas só que o que a palavra de Deus diz, o mundo está indo contra. E qual o caminho que você está seguindo? Diz aí para mim, coloca aqui nos comentários. Qual o caminho que você está seguindo? O caminho a favor da palavra de Deus ou o caminho contra a palavra de Deus? Pois aqueles que obedecem a palavra de Deus, irmãos, eles estão indo contra o mundo. Você é essa pessoa? É isso. A cultura da honra celebra quem a pessoa é, sem tropeçar naquilo que ela não é. E aí nós temos que celebrar dons e consideração de Deus com cada pessoa. Paremos de focar no defeito, mas focamos naquilo que a pessoa tem de bom, ok? Vamos falar da honra institucional. Nós temos que ter consideração pelas autoridades e pelos líderes espirituais. Não importa a vida desses líderes, se eles aparecem na televisão, se é mostrado os defeitos deles, não interessa, eles podem ter o defeito que tiver, eles não deixam de ser autoridades constituídas por Deus.
E uma autoridade nós temos que obedecer. E se ela estiver agindo errado, nós temos que orar por ela. Então, líder espiritual, mesmo em fraqueza, eles precisam ser honrados. Ok? Uma honra recíproca, honrar uns aos outros, eclesiasticamente e socialmente. Um ambiente onde a honra flui em todas as direções, não é só do lado, mas nós precisamos exercer a honra, irmãos, de cima para baixo e de baixo para cima. A honra tem que ser de nós para o Senhor. Quando você tem um estilo de vida da honra, de honrar a Deus, você tem facilidade para uma honra horizontal. Quem é que tem buscado esse tipo de honra? Honra vertical. Porque quando você honra de uma forma vertical, a honra horizontal, ela vem no automático. Ok? Temos que honrar de uma forma redentora. O que é isso? Devolver a dignidade. Quando alguém fala mal de uma pessoa, você está ali, você vai procurar a dignidade de quem está sendo a bola da vez, de quem está sendo humilhado, de quem está falando mal dela. Procura a dignidade, conceder a graça. E expõe isso, não se cala. Tem pessoas que vê falando mal e fica quietinho. Ei, você que é servo de Deus, o que você tem ouvido? Quando alguém falar mal de você na tua frente, busca devolver a honra da pessoa. Busca devolver essa honra. Busca devolver essa honra. Não fica aceitando a pessoa falar mal e ficar quieto, porque eu não quero me meter. Não, você precisa se meter sim. Você é uma voz profética, você sabia disso? Então você precisa fazer a diferença. Não é ajudar a falar mal, não. A pessoa já está com um defeito. Davi podia matar Saul ali. Mas o que ele fez? Ele honrou, mesmo com o defeito. Mesmo ele mesmo ele correndo o risco de morrer. Então, seja uma pessoa que valorize, que viva a honra redentora. Devolve a dignidade da pessoa, concede a graça. Seja uma pessoa de restaurar relacionamentos, como Jesus fez conosco. Ele nos restaurou nosso relacionamento com Deus. Ok? Mas olha, honre a Deus em primeiro lugar. Quando, lá no capítulo 24, diz que ele estava no interior da caverna. No interior da caverna. Indica uma intimidação e uma exposição total de Saul. Cobrir os pés, chacar glave, é um eufemismo que revela uma fragilidade e urgência. Sabe por quê? Porque Saul estava fazendo suas necessidades. Quando a Bíblia fala de cobrir os pés, quis dizer isso, que Saul estava fazendo suas necessidades. Ele estava vulnerável, ele revelou ali uma fragilidade. Mas Davi honra o Mashiach, o ungido. Mesmo no conflito, ele honra. Ele é servo que vê além das estatísticas. Imagine um piloto que é treinado, fazendo um pouso de um passageiro em segurança, mesmo com o risco pessoal, ele faz o pouso. Assim era Davi. Honrava acima do medo, honrava acima da autopreservação, ele honrava. Não há homem mais forte do que aquele que controla a sua espada quando pode usá-la. Charles Spurgeon fala isso. Eu costumo dizer que a pessoa ela pode fazer mal, mas ela escolhe não fazer.
esse é um homem que realmente tem um domínio próprio, e Carlos Spurgeon fala isso. Não há homem mais forte do que aquele que controla a sua espada quando pode usá-la. É isso. Cultive a honra quando ninguém está te olhando. Deixe Deus governar o tempo e o trono, como fez Davi. A honra, ela antecede o trono e sustenta a coroa. A honra que liberta e ilumina, né? Ali quando Davi, ele se colocou, ele se prostrou numa atitude de reverência a Saul. Ele se prostrou numa atitude de reverência. Ele foi sensível, ele teve um coração bondoso, consciente, ele foi sensível ao símbolo da autoridade de Saul, independente do que fazem com você. Você que tem dificuldade de perdoar a tua mãe, você que tem dificuldade de perdoar o teu pai, você que está aí sendo perseguido pelo teu chefe, meu Deus do céu! Se glorie na tribulação, sabe? Não fique reclamando, murmurando como uma criança birrenta. A honra já está dentro de você ou não. É simples. O outro é o que é, mas e você é o quê? John Paul Sartre diz, não importa o mal que fazem a você, mas o que você vai fazer com o mal que fazem a você. Imagine num escritório, uma equipe, ela respeita o chefe que o demitiu injustamente, usando palavras de honra e evitando a humilhação dele. É uma transformação instantânea. John Wesley, ele diz assim, que a santidade verdadeira é conhecida pela delicadeza da consciência. Não adianta você morar dentro de uma igreja, orar, falar em línguas, viver uma vida de oração, se na hora que você tem que agir de uma forma parecida com Jesus, você quer agir de uma forma que aquilo que você acha. Então, não adianta se esconder. Você nunca será um reformador de verdade se não chorar por aqueles que o ferem. Leonard Ravenhill disse isso. Aplique honra, mesmo quando for corrigir. Vai corrigir alguém, vai corrigir um filho, vai corrigir um funcionário. Aplique honra, respeito. Use a técnica pão, carne e pão. Comece elogiando, fala um assunto difícil e termine elogiando. Veja pontos de graça. Lembra da honra redentora? Pontos de graça, pontos de bondade, pontos bons na pessoa. Escreve o que eu estou te falando. Você vai ganhar essa pessoa. Estou trazendo dicas aqui cruciais para você vivenciar a cultura da honra. A sua palavra pode ser um bálsamo com alguém, mas ela também pode ser um punhal. A verdadeira força não está em retaliar, mas em redimir. A honra que confia e promove o bem comum. Quando ele falou chorando, né, de uma forma pública, de um arrependimento profundo, tanto o Saul como o Davi se humilhou e ele alcançou o coração do Saul e o levou a se humilhar também. Após uma traição, o líder se arrependeu genuinamente e entregou um pacto de paz, garantindo proteção à família do erro que cometeu. Honra que gera confiança. William Booth diz assim, o mundo precisa de homens que não apenas falem de fé, mas que vivam com honra sob pressão. Pessoal, viver sob pressão ninguém merece. Você pode viver na pressão que tiver, mas você nunca pode esquecer a quem você serve. Eu costumo dizer, o mundo está em crise, mas eu estou em Cristo e acabou. A paz de Cristo tem que ser o árbitro que vai direcionar a minha vida.
Honre mesmo quando o inimigo está arrependido. O inimigo está arrependido? Honre ele arrependido, principalmente quando ele estiver arrependido. Não se vingue quando ele se arrepender. Você pode estar uma arara com alguém. E aí, quando ela se arrepende, não se vingue. Honre essa pessoa. Honre quem se arrepende. Honre quem se arrepende. O legado é um local. Existe contribuição e existe legado. Legado é aquilo que você quer deixar. Legado é aquilo que, quando a pessoa está no caixão, o que vão falar dela? O que o mundo vai lembrar dela? O que ela deixou para o mundo? Esse é um legado. E o legado, ele não é construído com dinheiro. O dinheiro vem no automático. O legado é construído com honra. Honra. Honra se constrói o legado. E não com vingança, ok? Quem semeia a honra, colhe legado. Repete comigo. Quem semeia a honra, colhe o legado. Tá? Imagine um jovem. O jovem, ele respeita seus pais, mesmo no conflito. Não por medo, mas por honra. Você sabia que até os animaizinhos honram? Até os animaizinhos honram, até os animaizinhos obedecem. Não é difícil honrar, irmãos. Comunidade amada, a honra é uma escolha. E ela está aqui à sua frente para que você venha escolher. Esse ambiente de honra, ele cria raízes firmes, fundamentadas em Deus. Não tem como você cair com raízes firmes fundamentadas em Deus. Honra um ministro com gratidão lá da tua igreja, um pastor. Mesmo quando você discorda das suas decisões, nós preservamos a unidade e o amor real. A sociedade em ambientes de justiça responda com honra, denuncie o poder da graça. Sempre o poder da graça. E aí hoje, nós entendemos que nós devemos honrar a Deus primeiro, mesmo em tentação. Honre com palavras que curam, não que ferem. Sua palavra pode ser bálsamo, mas pode ser um punhal. Honre para restaurar, não para ignorar, mas para fortalecer. A cultura da honra não é a expressão de fraqueza, mas é o reflexo do reino. Jesus, o filho de Davi, honrou ao Pai nas feridas e amou até o fim, irmãos. Nós somos chamados a viver isso, honrar além do merecimento. Amar além da carne. Ser luz onde há guerra. Essa é uma escolha que nós devemos fazer. E olha, você é submetido a reviver, a acumular mágoa. Você foi ensinado. Você foi ensinado a fazer justiça com as suas próprias mãos. Você foi ensinado a não perdoar. Você foi ensinado a reviver, a guardar rancor. E quem guarda rancor perde a paz. Eu quero dizer para você, eu quero te convidar para que você venha aceitar Jesus hoje. Porque ele honrou o Pai por amor a você. Decida viver uma cultura da honra, humilde, sábia, curada. Você pode estar longe da honra, ferido ou até ferindo. Esse convite é para você, que já esteve num lugar aonde você tinha uma comunhão, uma intimidade com Deus. Quero hoje te convidar para que você venha reconhecer as tuas falhas. Peça perdão. Peça perdão. Vive em família, em comunidade, porque só assim você vai ser o reflexo de Cristo. Não há outra forma de você viver o Evangelho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A não ser o caminho que está lá em João 14:6. Eu sou, João 6,14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Ou é 14:6? Peraí, irmãos. Peraí que eu gosto de olhar. João, deixa eu ver se é 6:14, é 14:6. Peraí, irmãos. Aqui é ao vivo, é tudo. Quando... É 14:6. Não é o 6:14, é o João 14:6. Diz assim, ó. E disse Jesus, e Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse é o caminho. Eu quero orar por você. Eu quero orar tanto por você, que quer aceitar o Senhor hoje e viver num lugar aonde a cultura da honra venha a ser um estilo de vida para você, porque Jesus, ele foi o primeiro que te honrou. Quando você se parece com o Senhor, a cultura da honra faz parte de você, porque Jesus habita dentro de você. E eu quero orar para que você venha convidar Jesus para morar dentro do seu coração. E para você que já teve esse lugar em Deus, você que já habitou com Jesus em meio à honra, mas que por algum momento, algum motivo você se afastou, eu quero orar por você também. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por esta palavra sobre a honra, Pai. As pessoas hoje em dia, elas não falam sobre a honra. A televisão não ensina sobre a honra. Os pais não estão ensinando honra aos filhos, Senhor. A escola, já foi o tempo, Senhor, que os professores eram honrados. Hoje a gente vê professores apanhando de alunos. Hoje a gente vê professores sendo humilhados, Senhor. Então, Pai, onde o mundo jaz do maligno, Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos, Senhor. Eu quero orar pela amada como CP, para que a gente viva a cultura da honra, Senhor, para que o Senhor, cada dia mais, esteja em nós e nós estaremos em Ti, Pai querido. Em nome de Jesus, escreve, Pai querido, o nome dessa pessoa que te recebeu como Senhor e Salvador no livro da vida. E para aquela, Senhor, que está decidindo hoje renovar a aliança contigo, Senhor, restaurar esse nível de comunhão contigo, Pai. Eu abençoo essas pessoas em nome de Jesus, Pai. Abençoe elas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade, comunidade amada. Um beijo no seu coração. Amo a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Muito importante. Na descrição do vídeo estará um link do e-book da nossa pastora amada, pastora Margarete Ferreira, Do Fim ao Recomeço, para que você venha adquirir um valor totalmente simbólico, é um valor exatamente para você não ter desculpa de saber os segredos do reino. Tá? Vai ficar aqui na descrição do vídeo, e eu queria aproveitar e te convidar para que você se inscrevesse no canal, curtisse, desse o likezinho é logo aqui embaixo, é um joinha assim no vídeo, e eu queria te convidar para que você ativasse o sininho, escrevesse no comentário, coloca aqui no comentário qual tem sido a tua dificuldade com relação à honra, o que você já sofreu, o que você já passou, e que de repente você tem dificuldade de honrar, ok? Deus abençoe você, e até o próximo vídeo, querendo o Senhor. Que palavra! Misericórdia! Olha, se essa palavra não tocou você a mudar o seu caráter e aprender a honrar, porque verdadeiramente, hoje em dia, as pessoas não têm sensibilidade com o outro. Basta uma experiência aqui, vivenciada há poucos dias aqui na esquina. O dono estava com um cachorro dentro do muro, só que é de grade. Ia passando uma pessoa, o cachorro latiu. Só porque o cachorro latiu, o cara tirou um revólver e queria matar o cachorro. A sensibilidade da honra. Ele foi sensível à autoridade de Saul. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era a menina dos olhos de Deus. Por quê? Porque ele se humilhava. Ele se humilhava aos pés do Senhor.
debaixo da potente mão de Deus. Que palavra maravilhosa, comunidade, essa palavra tocou meu coração, porque verdadeiramente eu fui professora e um aluno já mandou eu me fu. E eu mostrei para ele com amor e com carinho que não é dessa forma que eles precisam desrespeitar, né? Uma autoridade dentro da escola, porque o professor, ele é autoridade dentro da escola, e verdadeiramente os professores estão sofrendo muito em relação ao desrespeito e à falta de honra dos alunos de hoje em dia. Mas é isso, Jesus está voltando e esse mundo está se acabando. E você? Olha só o que ela falou aqui, que Spurgeon fala, né? A santidade verdadeira é conhecida pela sensibilidade da consciência. Será que existe consciência hoje? Meu Deus, será que existe consciência hoje? Vamos nos conscientizar de honrar o nosso próximo, mesmo quando não são chegados. Olha aqui, aplique honra, mesmo quando for corrigir, e termine elogiando. Gente, isso é muito de Deus. Isso é muito de Deus. Isso é ser, não é, eu vou dizer que é ser controlado ou manipulado, mas isso é ter o Espírito Santo dentro de você. Quando você faz isso, a força não está em retaliar, mas está em honrar. Honrar é a força. Jesus nos ensina muito isso, gente. Ele é a nossa força, ele é a nossa rocha, ele é a nossa esperança. E é a nossa alegria também. Quando você se humilha, Deus te honra. Porque a palavra diz, os humilhados serão exaltados. Então, mesmo quando você estiver com todo certinho, com a razão, ensine com amor. Foi assim que Jesus fez. Quantos pecadores passaram pela mão do Senhor Jesus? Quantos? E Jesus tratou com amor. Pense naquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, o que ele falou? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Tocou na consciência, ó, e na ferida de todo mundo. Olha outra coisa aqui. Viver sob pressão é honrar. Esse daí tem o Espírito Santo dentro dele, já aprendeu a se controlar. Glória a Deus. Quem semeia a honra, colhe legado. Meu Deus, é verdade. Qual o legado que você quer deixar para a humanidade, para a sua família, para os seus filhos? Qual? É saber honrar o próximo. Mesmo quando ele não for o seu próximo, tá? Porque é muito fácil a gente honrar o nosso próximo. Mas aquele que está lá, que não é o nosso próximo, mas é aquele que o Senhor quer que a gente honre. Que palavra! Parabéns, pastora Lu. Olha, veio de dentro do coração do Espírito Santo. Que palavra maravilhosa. Você aí, meu irmão, que assistiu esse culto, que escutou essa palavra, e que você recebeu Jesus no seu coração. Que o Senhor transforme a sua vida de maneira verdadeira. E para você transformar a sua vida, vai lá no link do meu e-book. Lá eu mostro como você vai transformar a sua alma. Porque Jesus disse para Nicodemos, para ir para o reino dos céus, é necessário nascer de novo. Ele, como que eu vou entrar no ventre da minha mãe? É necessário nascer da água e do Espírito. E a transformação vem daí, começa daí. Vai lá. Quer passar uma eternidade com Jesus? Compre meu e-book, tá? E que Deus te abençoe. Vou orar por vocês agora. Coloque a mãozinha assim, que eu vou orar por vocês, todos que vão assistir esse culto. Senhor Deus e Pai, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui na tua presença, Senhor Deus. Que culto maravilhoso, Pai Santo. Que palavra linda, Senhor. Ó Deus, continua fortalecendo a tua serva, Pai. Continua fortalecendo, Senhor Deus, dando sabedoria. Que o Espírito Santo nos dê a luz, os insights, para que as palavras venham direto do seu coração, Santo Espírito de Deus. Toca cada irmão que vai assistir esse culto, qualquer hora do dia que for assistir, Senhor. E que essa palavra toque seus corações de forma poderosa, sobrenatural, Senhor Deus. Que entenda, Pai, que nós estamos nos final dos dias, Senhor, e que a tua palavra fala que o amor se esfriará de quase todo. Mas, Senhor, podemos ainda, Senhor Deus, ter a sensibilidade, um novo olhar para o outro, Senhor Deus. Um olhar que tu teve para cada um de nós, Pai, mesmo sem merecermos.
Tu nos honrou, Tu nos tirou do tremedal de lama, Senhor Deus, que era a nossa vida sem Ti, Pai, e nos trouxe, Pai, para um caminho sobremaneira excelente. Senhor, Te adoramos, Senhor, e precisamos de Ti mais e mais, Senhor. Toma, Senhor Deus, o planeta em Tuas mãos, Senhor Deus, que Tu possa controlar tudo, porque Tu és nosso Deus e nosso Senhor. Te louvamos e Te agradecemos, Pai, pela Tua graça nas nossas vidas, por Tu nos proteger, nos livrar, nos blindar, Senhor, colher as nossas lágrimas com amor, Senhor Deus, e nos honrar, Senhor, mesmo sem merecermos, Pai. E que o Senhor Te abençoe e Te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti, e o Senhor levante o Seu rosto sobre Ti e Te dê a paz. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz.